Olá, pessoal. Esta aula é sobre algumas relações métricas nas circunferências, as principais, certo? Então, a primeira delas diz o seguinte: se duas cordas AB e a linha B' de uma circunferência concorrem num ponto P do interior da mesma, então, vamos lá para a propriedade. Diz o seguinte, olha, preste atenção aqui. Pessoal, uma corda de uma circunferência é qualquer segmento que une dois pontos da circunferência. Então, ó, tá? E toda vez que você tem aqui, olha, duas cordas concorrentes, ela vai formar segmentos proporcionais por causa dos triângulos que vão ser semelhantes. Esses dois triângulos aqui vão ser semelhantes. Então vai haver uma proporcionalidade, tá? Mas aí a gente aplica a seguinte propriedade usando a partir da proporcionalidade que vai acontecer. Você tem o seguinte: o segmento que vai de P para A vezes o segmento que vai de P para B é igual ao segmento que vai de P para A' vezes o segmento que vai de P para B'. Olha, é essa relação que está sendo dada aqui, ó. Tá? Então, de novo, você tem que de P para A vezes PB é igual a PA' vezes PB'. É isso que ele está dizendo nessa propriedade. Vamos verificar uma aplicação dessa propriedade. Tá? Aplicação. Calcule o valor de x. Pessoal, aqui é uma aplicação direta, tá certo? Na apostila lá você vai ter outras aplicações, mas é só para você entender como é que funciona o processo. Bom, então vamos verificar aqui o seguinte. O que ele está dizendo no problema? Bom, esse segmento aqui é x e esse segmento bem aqui é 2. Então, 2 vezes x, 2x, é igual a 3 vezes 4. É igual a 3 vezes 4. Então, eu vou ter que x é igual a 12 dividido por 2, que vai dar 6. Certo, galera? Então, é isso que ele está informando para você nesse problema. Tá ok? Então, essa é a aplicação que você faz. Basta você multiplicar os segmentos que estão na mesma corda. Então, de novo, olha lá. Você faz 2 está para x, 2 vezes x é igual a 3 vezes 4. Certo? E aí você resolve essa equação encontrando x igual a 6. Deu para entender? Bom, quando o ponto quando as cordas não se cruzam, tá certo? Ou seja, não são concorrentes dentro da circunferência, mas se elas forem concorrentes fora dela, tá certo? Olha lá, você prolonga as cordas, tá? Você faz o prolongamento das cordas, tá certo? Quando você faz o prolongamento das cordas e elas são concorrentes fora da circunferência, é o ponto exterior. Tá? Você também vai formar triângulos semelhantes aqui, pessoal, onde você vai ter também uma proporção. Tá? Você só tem que tomar cuidado agora com essa proporção, que ele diz agora o seguinte, nessa proporção, ó. O segmento que vai de P para A, ó, isso tudo, PA, vezes o segmento PB, é igual ao segmento P, que vai até o A', esse aqui, ó, vezes PB'. Tá? Então, cuidado com a relação, cuidado como você vai trabalhar com essa relação. Tá certo? Vamos ver uma aplicação disso aqui. Calcule o valor de m. Vamos lá. Utilizando da propriedade, lembra que você tem que pegar o segmento todo primeiro. Então, isso aqui vai valer 13. Tá? Para o segmento 5. Olha lá. Então, 13 vezes 5 é igual. 13 vezes 5 vai ser igual a 13 vezes 5. Agora eu vou pegar esse aqui todo. Quem é esse aqui? É 6 mais m, né? Vezes 6. Ó, 6 mais m vezes 6. Certo? É essa relação que eu tenho que resolver agora, tá? Para poder encontrar o valor que eu tô querendo. Então, eu posso fazer então o seguinte, galera, olha. Eu posso passar o 6 dividindo. E aí eu vou ter a seguinte situação. Olha, eu vou dar uma diminuída aqui para poder caber aqui no slide. Então, eu já sei que 8 mais 5, que é o 13, vezes 5, é igual a 6 mais m, vezes 6. Vou passar o 6 dividindo.
Bom, eu tenho aqui que 65 dividido por 6, isso daqui é igual a 6 mais m. Vou passar o 6 para o outro lado negativo, então eu tenho aqui 65 sobre 6 menos 6 é igual a m. Bom, como nós vimos na nossa aula de fração, pessoal, eu posso, olha, repetir aqui o 6, aí eu posso multiplicar o 6 com o menos 6, olha, e fazer a operação aqui em cima, né? Subtração, no caso. Então, 6 vezes menos 6 dá menos 36. Aí vai ficar 65 menos 36, que dá 29, que é igual a m. Certo? Deu para entender? Então, 29 sobre 6 seria o valor do m. Certo, galera? Então, essa é uma aplicação dessa propriedade. A próxima propriedade é também uma referência, tá certo? A triângulos semelhantes, tá? Isso aqui a gente pode estar explicando na live, se você tiver alguma dúvida. Essas demonstrações estão no material, se você não entender, você pode estar perguntando na live, que é mais fácil de estar respondendo lá, tá, pessoal? Para o vídeo não se alongar muito. Então, agora, olha, observa que eu não tenho duas cordas, eu tenho uma corda e eu prolonguei ela e fiz o encontro dela, olha, aqui fora, nesse ponto externo, com uma tangente. A tangente só tem um ponto de interseção com a circunferência, pessoal. E aí, o que ele diz aqui nessa situação? Ele diz o seguinte, ó, que esse segmento ao quadrado, tá? Ele é igual a PA vezes PB. Então, ó, o segmento tangente aqui ao quadrado é igual a PA vezes PB. Certo? A distância do ponto externo ao A vezes a distância do ponto externo ao B. Certo? Vamos ver uma aplicação disso. Bom, aqui pede para a gente calcular o valor do x, ó, tá? Então, vamos lá. O segmento tangente é esse aqui, que é o 6. Ó. Então, eu posso dizer que o segmento tangente ao quadrado é igual à distância de P até A, que é 4 mais x, vezes o segmento de P até B, que é 4. Posso passar o 4 dividindo, pessoal. 6 ao quadrado é 36, passo o 4 dividindo, isso é 4 mais x, certo? 36 dividido por 4 dá 9, o 4 passa para o outro lado negativo, isso vai ser o x. Então, eu vou ter que o x é igual a 5. Pronto. Encontrei o valor do x que ele estava pedindo no problema. Certo? Pessoal, no material tem várias questões sobre isso daqui. Você pode estar pegando no material e qualquer dúvida, amanhã tem uma live, né? Dia 1º de abril, amanhã tem uma live, então você pode estar perguntando lá na live. Segmentos tangentes, né? A circunferência. Quando você tem duas tangentes, isso aqui eu expliquei na última live, né? Mas vou falar aqui sobre essa propriedade de novo, tá? Quando você tem duas tangentes, tá certo? Que são concorrentes, tá? A distância desse ponto, né? Desse vértice formado pelas tangentes, ó, até o ponto de tangência, esses segmentos aqui, pessoal, são congruentes, têm o mesmo tamanho. É isso que está informando bem aqui na propriedade. A distância de P para A e de P para B são iguais, tá? A distância de P para A e P para B são iguais. Isso é uma propriedade de um ponto exterior, tá certo? Formado por duas tangentes da circunferência. E uma consequência disso são os quadriláteros circunscritíveis, tá? Isso é uma consequência que eu também expliquei na live do dia 27, né? Não, do dia 30, né? Ontem. Que aí você tem o seguinte aqui, ó. Quando você tem uma circunferência que está inscrita em um quadrilátero, isso só quando ela está inscrita em um quadrilátero, pessoal, a soma dos seus lados opostos dá o mesmo resultado. Olha lá que ele está falando. Que a B, olha aí que ele está dizendo bem aqui, o segmento AB somado com o segmento CD é igual, ó, AB e CD são os lados opostos, é igual a BC mais AD, os lados opostos também, dá o mesmo resultado, pessoal. Tá? Vamos ver uma aplicação dessa propriedade. Nós já fizemos até um exercício sobre isso, mas olha só aqui. Determine o perímetro do quadrilátero. Determine o perímetro do quadrilátero ABCD circunscritivo ou figura. Olha, usando o teorema que eu acabei de informar para vocês, então eu tenho que 3x mais 2x, ó, que são os lados opostos, né, 5x, é igual
a 3x mais 1 mais x mais 1. 3x mais 1 mais x mais 1. Certo? Então, eu vou ter que 5x é igual a 4x mais 2, aonde 5x menos 4x é igual a 2. Então, eu vou ter que o x é igual a 2, pessoal. Só que ele pede no problema o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro ele vai ser a soma dos lados. Como o x vale 2, tá? Como o x vale 2, nós vamos ter, então, a medida dos lados agora desse quadrilátero, que é o seguinte. Bom, basta substituir o x, então, em cada uma dessas medidas, você vai ter, então, a medida dos lados desse quadrilátero. Então, vamos lá. Você tem o seguinte. Se esse aqui é 3x, ele é 3 vezes 2, ele vale 6. Esse aqui é 2 vezes 2, que vale 4. Esse aqui é 3 vezes 2, que é 6, mais 1, 7. Certo? E esse aqui, ó, é 2 mais 1, que é 3. Observa que a soma dos lados opostos, pessoal, são iguais. Ó, 6 mais 4 é 10 e 7 mais 3 é 10. Né? Então, eu tenho que o perímetro ele vale 20. Se eu somar todo mundo, vai dar 20. Ó. 7 mais 3 é 10 e 6 mais 4 é 10. O perímetro, então, é 20. Letra D. Certo? Então, pessoal, façam os exercícios, tá certo? Que nós temos lá na apostila. E qualquer dúvida, você pode estar perguntando no grupo ou tirando essa dúvida direto na live. Tchau, galera.